Pela graça de Deus, estamos hoje adentrando a nossa penúltima aula de Antigo Testamento. O livro de hoje é o do profeta Zacarias. O que temos a dizer sobre este profeta? Zacarias significa o Senhor Jeová lembra-se. Trata-se de um nome bastante conhecido nas Escrituras. Há pelo menos 29 pessoas no Antigo Testamento com o nome de Zacarias. Zacarias retornou da Babilônia na leva dos 50.000 no tempo de Ciro, que ele pertencia a uma família sacerdotal, aparecendo no seu livro, inclusive no livro de Esdras, como descendente de Ido. Ido era um sacerdote e ele provavelmente tenha sido criado por seu avô, segundo uma antiga tradição judaica. Iniciou seu ministério 2 meses depois do profeta Ageu. Nós já estudamos Ageu, e Ageu é aquele profeta que tem uma palavra de queixa da parte de Deus para que o povo que está acomodado se preocupe em reconstruir o templo que já há 70 e poucos anos, mais de 70 anos, já 80 e tantos anos, estava em escombros desde a sua destruição por ocasião da invasão babilônica no tempo de Nabucodonosor. Então, 2 meses depois do ministério de Ageu, aparece o profeta Zacarias, também como todos os demais profetas do Antigo Testamento, trazendo uma mensagem de despertamento e de queixa da parte do Senhor. Segundo uma tradição judaica também, Zacarias foi membro da chamada Grande Sinagoga, ou Grande Congregação dos Judeus. Uma palavra apenas a título de lembrança, isso foi dado em aula de Novo Testamento, e eu já citei em alguma aula passada, sobre o histórico da sinagoga. Não há nenhuma menção de sinagoga no Antigo Testamento. As sinagogas nasceram no período da Babilônia, no cativeiro babilônico, e até hoje existem as sinagogas. Em qualquer parte do mundo onde há judeus, há sinagogas. Para que servem as sinagogas? Sinagogas são congregações, ou a sinagoga é aquela congregação onde os judeus se reúnem todo sábado, na sexta-feira à noite, já no pôr do sol, é que se inicia o sábado do judeu, e no sábado à tarde, no pôr do sol, o sábado encerra para o judeu. E no sábado pela manhã, os judeus têm por hábito se reunirem na sinagoga para a leitura das Escrituras. E as sinagogas então surgiram na Babilônia com esse propósito, de que se fizessem leitura das Escrituras Sagradas. Vamos à autoria do livro de Zacarias. Jamais houve qualquer dúvida com respeito à autoria de Zacarias, até que apareceu um crítico moderno chamado Joseph Medi, em 1653, que levantou a suspeita de que o livro foi composto em 2 sessões. De 1 a 8 era um livro, segundo este crítico, Joseph Medi, e de 9 a 14 seria o outro livro. E que a segunda sessão, essa que corresponde a 9 a 14, teria sido escrita nos tempos pré-exílicos. Então, a segunda porção é mais antiga que a primeira, mas isso na opinião deste crítico moderno. Ele arrumou alguns argumentos que justificassem a sua teoria, mas isso não foi confirmado. Então ele diz que a segunda sessão teria sido escrita nos tempos pré-exílicos, portanto antes do cativeiro babilônico, logo não seria então da autoria de Zacarias. Por que razão diz isso? Porque, como todos os críticos, nós sempre mencionamos isso, todos os críticos têm esse hábito, essa mania de achar que quando uma profecia faz menção de algo muito recente, então aquele profeta não pode ter sido tão antigo. Como é que ele sabia desses fatos? Ora, eles ignoram a ação do Espírito de Deus na vida dos profetas. Aliás, o que faz de um profeta ser profeta é essa sua capacidade de vidência, ou seja, de antever alguma coisa muitos anos antes dela acontecer. É, então, o caso de Zacarias. Vamos seguir um pouco mais no comentário da autoria para vermos ainda os argumentos da crítica contra e pró a autoria e também a data do livro de Zacarias. A mesma porção, segundo ele, no entanto, depois dessa suspeita, também foi atribuída aos gregos alexandrinos ou ao período dos macabeus. Nesse caso, o autor também não seria Zacarias. Essa é uma outra opinião suscitada depois por outros críticos, mas isto foi descartado.
Os argumentos da crítica são referentes a Mateus 27, 9 e 10. Esse texto de Mateus faz uma referência ao profeta Zacarias. Ele cita Zacarias 11, versículos 12 e 13, e também o mesmo texto faz referência a Jeremias. Há uma referência à Assíria no capítulo 10, versículos 10 e 11 de Zacarias, e referência também à Grécia no capítulo 9, versículo 13. E isso tudo leva então os críticos modernos a acharem, ora, como é que ele poderia ter escrito sobre a Grécia, se a Grécia veio muito depois? Sempre a mesma coisa, porque esses críticos não têm fé, eles não creem que o Espírito de Deus fê-los saber antecipadamente, muitos anos antes, acerca destas invasões, desses impérios que viriam muitos anos depois deles. E o outro argumento da alta crítica é com respeito ao estilo literário, que uma parte do livro tem um estilo literário, outra parte tem outro estilo literário. Como é que se explica isso? Vamos então aqui seguir o parágrafo seguinte. Favorecendo, no entanto, a integridade do texto, temos os seguintes argumentos. A menção de Mateus 27, 9 e 10 nada mais faz do que combinar as referências de Jeremias e de Zacarias. A referência à Grécia é sem dúvida uma referência profética, e a da Assíria a menção de um dos inimigos de Israel. Quanto à diferença de estilo literário, é natural que um mesmo autor, ao escrever uma porção, 40 anos depois da outra, assuma forma diferente de se expressar. Não estamos gastando muito tempo nisso, é importante o irmão tenha o seu livro para ler, para estudar, para argumentar quando for necessário, porque eu quero gastar mais detidamente tempo para falar das visões de Zacarias. Mas antes das visões ainda, uma palavra sobre a data do livro. Zacarias foi escrito entre 520 a 480 a.C. O livro identifica algumas datas importantes em 3 seções. Por exemplo, nós temos, aqui o irmão pode ler no seu livro, capítulo 1, versículos 1 a 6, a data de 1º de novembro de 1520. Há uma segunda data, trazida pelo próprio livro, capítulo 1, versículo 7 até 6, versículo 15, há um trecho que está situado em 24 de fevereiro de 519 a.C., versículos, ou capítulo 7 e 8, ainda nós temos 4 de dezembro de 518 e 9 a 14, os últimos capítulos do livro, fazendo menção historicamente de um período que vai aí pelos anos de 480 a.C. Portanto, o livro cobre um período de 40 anos do seu início até o seu final. Outras formas de identificação da época de escrita do livro diz respeito aos seus contemporâneos, ou seja, aqueles profetas ou pessoas importantes que viveram na mesma época do profeta Zacarias. É o caso do profeta Ageu e é o caso de Zorobabel, governador. E ainda o sumo sacerdote Josué, que é mencionado aqui, ele faz parte de uma das visões que o profeta Zacarias tem. Destinatários. Para quem foi que Zacarias escreveu esse seu importante livro? Zacarias destinou seu livro aos habitantes de Judá, ou seja, os habitantes do sul do país, e em particular aos da cidade de Jerusalém, que era a capital e que era a cidade mais importante daquela província, que era o Reino do Sul, Judá. Aqueles que haviam chegado do cativeiro. O livro também tem o objetivo de alcançar as autoridades civis da nação. Grave isto, porque é importante quando nós estivermos vendo o propósito do livro. A preocupação básica do autor qual era? Tratar da teocracia. Ora, desde que Deus libertou o seu povo da terra do Egito, desde o tempo do Êxodo, ficou muito claro que o que o Senhor queria era fazer desta nação, na época era uma nação só, fazer do povo hebreu um povo seu escolhido, especial, zeloso de boas obras, já sabemos disso, mas fazer deste reino um reino teocrático. O que é uma teocracia? Por exemplo, vamos comparar com democracia. Democracia é governo do povo, teocracia, governo de Deus. Haja vista que durante a viagem no deserto, Deus deu leis para esse povo, porque uma nação tem que ter leis. E já que a nação seria teocrática,
O próprio Deus se encarregou então de elaborar essas leis, de fazer o código, a constituição que regeria a vida deste povo ao longo de toda a sua história, dali para sempre. Mas, embora Israel fosse um reino teocrático, Deus teve muitas queixas porque ele não foi acatado como gostaria. Isso tudo prova que o homem, não obstante fatores geográficos, sociais, culturais, ele tem problemas espirituais muito sérios. E o maior problema do ser humano é, sem dúvida, a sua rebeldia para com Deus. Contudo, Deus conseguiu muitas coisas no meio desse povo e através dele, tanto é que esse povo ainda é um povo especial, que está guardado de lado por um tempo, mas há um propósito, há um plano escatológico de Deus para com Israel, sim. E isto os irmãos podem ler lá nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Mas Deus sempre teve dificuldade de manter esse povo debaixo das suas rédeas, porque era um povo de dura serviço e que com frequência se desviava de Deus, se voltava para outros deuses, né? Então, a preocupação básica do autor de Zacarias neste livro é a de tratar da nação como um reino teocrático. Isto se relaciona também com o seu teor escatológico. O que é escatologia? Porque essa palavra escatologia? Escatologia vem do grego. Eschatos, no grego, quer dizer último. Logia, estudo, tratado. Então, escatologia é o tratado das últimas coisas. E o livro tem também, apesar de um enfoque histórico imediato, tem também um enfoque imediato, ou seja, futurista, escatológico. Há profecias aqui dentro desse livro que dizem respeito à época do fim e muito antes do fim, mas futuro para ele, no tempo do profeta, é que o livro toca diretamente o Messias. Agora, é impressionante, nós vamos ler daqui a pouco e demonstrando com algumas imagens que eu mesmo fiz em Israel, da chegada do Messias a Israel. É uma coisa impressionante. Aguarde esse momento da aula, daqui a pouco estaremos exibindo, e a crença dos judeus a respeito disso. Vamos chegar lá daqui a pouco, e uma menção de passagem disso está aqui no capítulo 14, versículo 4, que diz respeito ao dia quando o Messias descer e tocar com seus pés no Monte das Oliveiras. No finalzinho da aula nós estaremos gastando mais tempo, porque é o capítulo 14, é o último capítulo, e nós vamos estar exibindo algumas imagens de lá enquanto falamos disso. Vamos ao propósito do livro. Enquanto o ministério de Ageu se destinou a estimular os judeus que regressaram do cativeiro a reconstruírem o templo, Zacarias foi muito além, tendo sido chamado de profeta de Apocalipse por causa da sua escatologia. Devido, agora, não só por causa da escatologia, por causa das visões. Deixe-me explicar isso. Eu já devo ter falado, principalmente no livro de Daniel, acerca da literatura apocalíptica. Havia muitos apocalipses que não entraram na Bíblia Sagrada, mas que foram escritos na época do cativeiro babilônico. São literaturas apócrifas, são literaturas pseudônimas, porque às vezes o autor não tinha autoridade, usava o nome de alguém importante apenas para ver se o seu escrito vigorava, entrava no cânon sagrado, ou seja, se fazia parte da coleção que tem 39, então seria 40, 41, 45, quantos livros pudessem ser encaixados. Eles queriam que os seus escritos entrassem na literatura sagrada como parte da Bíblia. Então a pessoa tinha o nome, vamos dizer, Jacó, mas punha o seu nome de Moisés, põe o nome de Salomão, põe o nome de Davi. A pessoa não se incomodava em não ter o seu nome real escrito, contanto que, usando o nome falso, o nome de alguém importante, a sua literatura, o seu escrito merecesse acatamento e ele entrasse no cânon sagrado. Muitos apocalipses foram escritos nessa época, e os apocalipses eram constituídos de visões. O Apocalipse de João, por exemplo, é um apocalipse cheio de visões. E a literatura apocalíptica é uma literatura que traz uma mensagem de esperança em época de crise. A diferença do Apocalipse de João para os outros apocalipses que não vigoraram no cânon sagrado é que o Apocalipse de João é realmente escrito por um apóstolo. O Espírito Santo não permitiu que entrassem no cânon sagrado livros que não fossem canônicos,
mas o de João era canônico, por isso entrou. E Zacarias é considerado também um Apocalipse no Antigo Testamento, pelo fato de ter mensagem de esperança, mensagem de juízo e mensagens acompanhadas de visões. Muito bem. Zacarias entendia que o avanço da teocracia, o que é teocracia? Governo de Deus. Pode repetir na classe? Teocracia é governo de Deus. Então ele entendia que o avanço da teocracia dependia da postura do povo de Deus, ou a postura que o povo de Deus manteria para com o pacto feito com Deus. Zacarias é, sim, um livro de visões. O que o caracteriza, então, como dissemos, como livro apocalíptico. As visões são dadas ao profeta 3 meses depois da primeira mensagem. Primeiro ele escreve uma mensagem curta, que está no capítulo 1, versículos 1 a 6. A partir do versículo 7, nós temos uma série de visões, são 8 visões, todas ocorridas numa mesma noite. Olha, o profeta tinha que ter boa memória para poder guardar cada uma das visões e na sequência colocar, alinhavar cada uma delas. Ele expõe, a interpretação fica por nossa conta. E nós vamos nos basear, evidentemente, em fatos históricos para entendermos essas visões, porque as visões de Zacarias, em sua maioria, dizem respeito a acontecimentos dos seus dias, mas há algumas pitadas acerca do futuro, portanto, essas visões também têm um teor escatológico. A primeira visão, que está no capítulo 1, versículos, depois do capítulo 1 começa no 17 em diante, ele tem a visão de um homem montado num cavalo vermelho. Eu vou ler o início desse texto aqui e vou continuar na nossa leitura do livro para que os irmãos acompanhem o comentário. Capítulo 1, versículo 7, na verdade, não 17. Como eu tinha dito, temos que corrigir até o livro aí. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu Deus, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estive irado estes 70 anos? Lemos até o versículo 12, de 7 a 12. E aí segue o diálogo do anjo com aquele que estava no cavalo. E vamos ver a explicação disto. Havia um homem montado no cavalo vermelho. Esse era o anjo do Senhor, e atrás dele havia cavalos vermelhos, baios, morenos e brancos. Os cavalos estavam num lugar baixo entre as murtas. O que é murta, professor Walter? Murta é um arbusto pequeno. Ao perguntar ao anjo que falava com ele quem eram aqueles, o anjo lhe respondeu que eram enviados do Senhor para percorrerem a terra para dar notícia das condições do mundo ao anjo do Senhor. Então, nessa visão, o anjo intercede ao Senhor em favor de Jerusalém, recebendo resposta da sua oração. Então vamos ver aqui, nesses 3 itens, A, B e C, o comentário. O que significam as murtas? Qual é o significado espiritual desses pequenos arbustos chamados murtas? Como se trata de uma visão, e tudo nela tem um significado espiritual, as murtas devem representar Israel na sua humilhação. Por quê? Arbustos pequenos, sem expressão, árvores não crescidas. Quanto aos cavalos, o que eles significam? Os cavalos representam a atividade divina
nos governos da terra. Ora, o que significa isto? Que em toda a terra há governos, e ainda que eles sejam rebeldes, maus, distantes de Deus, corruptos, há sempre uma intervenção divina nos poderes governamentais. Lembra-se daquela palavra que o Senhor Jesus deu a respeito de Pilatos, que ele não estaria no poder e não teria autoridade se de Deus isso não lhe fosse conferido? Então veja que os governos da terra, os governantes, direta ou indiretamente, existe alguma ação divina controlando os atos desses governos. O que significam as cores? As diferenças de cores implicam diferentes missões dadas aos cavalos e aos cavaleiros. Como nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, aqueles 4 cavalos, já uma discussão quanto àquele cavalo branco. Para uns é a vitória, o próprio Cristo, para outros é o anticristo. Então, essa discussão fica lá para os estudiosos de escatologia, não faz parte da nossa aula, e eu vou me limitar aqui ao que nós estamos estudando. Bem, o cavalo vermelho fala de guerra, num paralelo perfeito com o Apocalipse, derramamento de sangue, indicando vingança dos filhos de Israel. E o cavalo branco fala de triunfo, de vitória. Nesse caso, ainda que Apocalipse não podemos afirmar que seja realmente vitória, pode mesmo significar o anticristo, por uma razão, porque ele sai para vencer com arco, sem flecha. E por que no meio de tragédia, de fome, de pestes, de guerra, né, vai ter um só que é vitorioso? Parece que ali todos estão agindo no mesmo espírito e a coisa é ruim. Mas não dogmatize a minha informação, é minha opinião. Quanto à visão dos 4 chifres, nós temos agora, vamos seguir esta visão de número 2. É a segunda visão, que está aqui no versículo 18, segue até o final do capítulo 1. Os 4 chifres, quando o profeta levanta a cabeça e vê 4 chifres, simbolizam os poderes estrangeiros que haviam destruído a nação de Israel como um todo. Há várias interpretações para os chifres. Para alguns intérpretes, o número é representativo e diz respeito aos inimigos de Israel, portanto, aqueles inimigos espalhados pelos 4 cantos da nação. Agora a gente pode voltar a falar de Israel, porque depois que voltaram no cativeiro, pode se chamar novamente tudo de Israel. Até antes do cativeiro, quando se fala em Israel, pensa-se somente no reino do norte, porque Judá é o reino do sul. Mas depois do cativeiro, já não havia, a nação estava toda sem rei, nunca mais teve rei, até os dias de hoje. Por exemplo, hoje, como é que a nação conhecida hoje como Israel é regida? Por primeiro-ministro. Ela tem primeiro-ministro. Ela não tem, funciona lá um regime parlamentar. Não tem presidente e não tem rei. E a nação voltou a ser chamada de Israel. Então, estes 4 chifres falam de inimigos espalhados pelos 4 cantos da terra que dizem e que são inimigos de Israel. A outra interpretação, item B, sugere os inimigos próximos de Israel, como os samaritanos. Samaria era a capital do antigo Israel, quando Israel era só reino do norte. Samaritanos, os edomitas, amonitas e os filisteus eram os 4 grandes inimigos de Israel que estavam estabelecidos, viviam nas suas próprias cidades. Eles não eram nômades como tantos outros povos que nós conhecemos na história da Bíblia, que não tinham eira nem beira, eles viviam andando, peregrinando. Ainda hoje, se alguém tiver a oportunidade de ir a Israel, fizer uma viagem por lá, uma turnê, vai percorrer o deserto, sobretudo se fizer uma viagem que sai do Egito até Israel, fará uma viagem de ônibus, normalmente este é o trajeto, e lá no caminho, na estrada, hoje tem estrada asfaltada com luz elétrica, mas o deserto continua sendo deserto. A pessoa vai encontrar de vez em quando caravanas, vai encontrar de vez em quando algumas cabanas, e aquelas pessoas morando lá, eles vivem hoje como viviam 4.000 anos atrás. É uma coisa impressionante. Eles são nômades, são beduínos, peregrinos, vivem lá com seus camelos, moram um pouco num lugar, depois levantam as tendas e se estabelecem em outro lugar, mas vivem a monotonia do deserto durante a sua vida toda, nascem filhos, envelhecem, morrem, vêm os seus filhos, netos, bisnetos, e geração após geração, essa gente continua morando nas mesmas condições no deserto. Terceira opinião com respeito aos 4 chifres, tomando como base as figuras de Daniel e do Apocalipse, também aparecem essas figuras dos chifres lá.
Os 4 chifres falam das 4 potências mundiais que trouxeram danos a Israel. Essas 4 potências partem da Babilônia para frente. Então, vamos ignorar o Império Assírio. Na visão do profeta, historicamente falando, os 4 impérios que são, de alguma maneira, direto ou indiretamente mencionados aqui, são da Babilônia para frente. Então, depois da Babilônia, vem o Império Medo-Persa, conhecido mais como Império Persa, né? Que é o segundo. Depois, a Grécia e, finalmente, o Império Romano. Roma está no poder mais no final desse período do Antigo Testamento e invade uma parte da história do Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento é escrito no tempo do Império Romano. Jesus nasceu debaixo do Império Romano. Embora as 2 últimas potências são posteriores ao tempo de Zacarias, a sua visão aí faz um enunciado profético. Portanto, ele falou da Grécia e de Roma como algo que ainda aconteceria. Ele mesmo não viveu para presenciar esses impérios. Por isso que os da alta crítica dizem, não, quem escreveu isso não pode ter sido Zacarias, só pode ter sido alguém que viveu depois. Ora, ele era profeta. Há também 4 ferreiros aí que despedaçam os chifres. Esses ferreiros são artesãos, pessoas que trabalham com ferro, conforme indica a palavra no hebraico, e são instrumentos de Deus para castigar os que fazem mal ao povo de Deus. Vamos à terceira visão, então, que está aqui no capítulo 3, versículos 1 a 13. Essa visão fala de um homem com um cordel de medir. O que esse homem está medindo? Veja, se Deus está interessado em reerguer a nação, fazer dessa nação um reino regido por ele mesmo, ele então está adotando critérios, e tudo aqui na visão, tudo é espiritual evidentemente, mas critérios de definição, de conhecimento. Quando uma pessoa vai assumir um governo, ela tem que saber quantas pessoas moram naquele estado ou país que ela vai dirigir, qual é a renda e etc. Vai saber tudo que pode sobre as pessoas, as dimensões, tudo que ela tem que saber mesmo sobre o lugar que vai dirigir. E aqui agora era como se Deus estivesse querendo conhecer as dimensões da terra. É uma linguagem humana no divino, né? O homem, que na verdade é um anjo, sai medindo a cidade de Jerusalém. Nisto há um duplo propósito. Primeiro, verificar as dimensões, ou seja, o tamanho da cidade que seria reedificada, e também da Jerusalém futura. Então, Jerusalém futura já está tocando na escatologia, já está falando do futuro que ainda há de vir, não é verdade? Cujas dimensões são especificadas em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Lá em Apocalipse 11, 1 e 2, nós temos também a cidade celestial, a Nova Jerusalém, com as suas dimensões. Há também alguém medindo a cidade lá. É um paralelo muito interessante. A linguagem bíblica é fantástica. Uma observação importante é que no versículo 3, um anjo sai ao encontro daquele que está medindo e avisa que um dia Jerusalém será habitada em aldeias sem muros. O que significa isso? Essa é uma profecia messiânica. Faz referência a um tempo quando a cidade de Jerusalém, que foi reconstruída e que foi murada, lembra-se do livro de Neemias, ela foi toda murada. Um dia, essa cidade, já é uma menção da Jerusalém futura, a Jerusalém celestial, um dia a cidade será reconstruída, mas sem muros, porque o próprio Messias, o próprio Senhor, é Jesus, será a sua fortaleza, porque as cidades muradas, elas tinham esses muros, na verdade, por uma questão de proteção. Esses muros eram muito altos, e esses muros, eles davam total proteção à cidade, de modo que elas se tornavam impenetráveis. Aqui, o próprio Messias será o seu protetor. Vamos à quarta visão. A quarta visão está ligada intimamente à quinta visão. E essa quarta visão fala do sacerdote com vestes sujas e tentado, no caso, provocado, mal falado por Satanás. Capítulo 3, versículos 1 a 10. Que coisa, o diabo faz assim, ele vive impingindo sempre críticas e condenação às pessoas, sobretudo aos homens de Deus.
Vale isto como uma lição espiritual para os pastores, para os líderes, para aqueles que têm vida santa e que vivem do altar, homens que têm a vida consagrada, mas que estão sendo sempre vítimas de alguma palavra de desdouro. O diabo sempre tenta desarticular o poder, porque se ele atingir um membro da igreja é uma vida, mas não significa tanto para os seus propósitos. Mas quando Satanás consegue atingir um líder, um pastor, caluniando principalmente, ele pode destruir a força deste homem, ele consegue minar a autoridade, e uma igreja com autoridade espiritual minada por Satanás corre sérios riscos. É só a misericórdia de Deus para reerguê-la. Por isso os crentes devem orar muito por seus pastores e devem respeitá-los como homens de Deus que são, porque são ungidos para o exercício da vocação para a qual foram chamados. Então vejam aqui que o sacerdote tem as vestes sujas e é tentado por Satanás, representando a situação do sacerdócio antes e depois. Por quê? Porque com a destruição do templo, já por ocasião do cativeiro babilônico, o que aconteceu? A nação ficou sem os trabalhos sacerdotais, não havia como fazer sacrifícios. Agora, com a reconstrução do templo, depois da profecia de Ageu, e depois também que Esdras e você vê lá o caso da história, a autorização vem de Zorobabel, que é o governador, empreende-se força para isto, o templo é reerguido, mas ainda aqui tudo está no seu começo, e o sacerdócio está parado, ele está completamente parado. Satanás estava à direita do sumo sacerdote, esse sumo sacerdote era Josias, fazendo-lhe acusações, mas foi repreendido pelo anjo do Senhor, que lhe disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Você já viu essa expressão lá em Judas, lembra? Quando Satanás disputa com o arcanjo sobre o corpo de Moisés, o Senhor diz: o Senhor te repreenda. O anjo diz isso para ele. A seguir mandou que os que estavam diante dele trocassem as suas vestes. Qual o significado dessa visão? No primeiro estado, a condição do sacerdócio antes do cativeiro, e a seguir, a sua necessária restauração. Se o templo está sendo reconstruído, os sacrifícios devem voltar a acontecer. Logo, é necessário também que os sacerdotes se preparem para recomeçarem o seu ofício. Assim que o templo foi reerguido, Deus então reconheceria o sacerdócio novamente, né? Quinta visão, essa mostra o candeeiro com 7 lâmpadas alimentando com azeite, ou ele, o candeeiro é alimentado, digo, com azeite, procedente diretamente de 2 oliveiras. Tem 2 canudos, um de cada lado. O templo estava sendo reconstruído nesse tempo, e a restauração era tanto material quanto espiritual. O profeta Zacarias então recebe as ilustrações dessa restauração por meio de visões. Enquanto na visão anterior o Senhor revela a restauração do sacerdócio, como vimos na visão passada, na 4ª visão, nesta ele revela a restauração material, ou seja, a do próprio templo. O templo sagrado não era uma mera construção para abrigar adoradores, era um lugar absolutamente sacro, um lugar absolutamente sagrado. Hoje o templo não é mais a parede da igreja, nós chamamos a igreja, a gente constrói templos, constrói prédios, nós denominamos de igreja, denominamos de templo. Igreja somos nós, não são as paredes. Templo somos nós também, não são as paredes. O capítulo 3, versículo 16 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Portanto, quando nós construímos um templo, que nós denominamos templo, nós construímos uma casa para nós, não é para Deus. E por que é para nós? Porque nós é que precisamos dela para nos abrigarmos. Se nós nos reunirmos numa casa, Deus também estará lá. Se na rua o Senhor estará conosco, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas é importante que se construa assim o que nós denominamos templo. Por quê? Primeiro, que nós almejamos sempre reunir grande número de pessoas, então temos que ter um local grande. Segundo, porque queremos criar condições para facilitar a nossa liturgia, então nós fazemos um local para o coral, outro para os músicos, outro para os pastores. Então nós criamos todas estas áreas de facilitação, salas para a escola dominical, para reuniões, etc.
isso para favorecer o nosso trabalho e também dá peso, dá mais moral, evidentemente. Uma igreja que tem a sua casa construída facilita o acesso das pessoas e também dá uma certa notoriedade. Pessoas sentem que ali há um grupo, uma igreja séria, tem seu próprio lugar, eles não estão fugindo de ninguém, é fácil encontrá-los. Há quem hoje, eu digo isso porque tem pessoas hoje que criticam a construção das casas de oração. Algumas igrejas chamam de casa de oração, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil chama a sua congregação de casa de oração. São nomes diversos. E nós chamamos templo mais por força do hábito, mas na verdade templo somos nós. Aliás, falando com a mulher samaritana no capítulo 4, versículos 21 a 24 de João, Jesus diz que chegaria um tempo quando Deus não dependeria mais de um lugar absolutamente sagrado para se manifestar e falar com o seu povo. Que a adoração, ela se daria em qualquer lugar. Onde os salvos estivessem, eles poderiam estar adorando a Deus. Ele diz: mulher, haverá um momento quando não vamos mais precisar nem do templo de Jerusalém, nem deste aqui de Gerizim, que havia um templo que existe até hoje. A mulher reclamava com Jesus desse templo, dizia: esse é o verdadeiro templo, o nosso aqui do Monte Gerizim. Jesus diz: não, vai chegar uma hora que a adoração vai poder se dar em qualquer lugar, ela não vai estar mais circunscrita a um ambiente geográfico, nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas no tempo de Zacarias, ainda o lugar absolutamente sagrado e onde repousava a arca era o templo de Jerusalém, sim, e era ali que morava a glória, a Shekinah do Senhor. Esse dia chegou, mas no Antigo Testamento a adoração era restrita ao lugar sagrado, como dissemos. Depois da reedificação do templo, restaria saber se tudo seria aprovado por Deus. Ora, construímos a casa, mas e agora? Quando Salomão construiu o templo, houve um momento solene, houve oração, a glória de Deus se manifestou, os sacerdotes não podiam parar de pé, porque a nuvem da glória baixou ali. Mas, e agora? Qual era a garantia da manifestação da glória de Deus nesse templo, que aliás, estava em pé ainda nos dias de Jesus, Jesus o frequentava? Se a glória do Senhor não descesse ali, todo esforço seria vão, mas a visão do profeta é reveladora. Ele tem a visão do castiçal de ouro, e esse castiçal fala da glória do Senhor ali presente. Esse era o mesmo descrito em Êxodo capítulo 25, versículos 31 a 40, e também em Êxodo 37, de 17 a 24. Esses textos descrevem o castiçal que era usado no templo, e é o mesmo castiçal, com as mesmas descrições que Zacarias vê, e ele então, naqueles dois canudos, está vendo duas coisas. Vamos repassar, vamos repetir. Um canudo fala do sacerdócio e outro fala do templo, ambos construídos ao mesmo tempo, e ambas as visões atingem a visão 4, a quarta visão atinge o sacerdócio, e a visão quinta, ou a quinta visão, fala do templo, e esse templo então estaria recebendo o azeite direto da oliveira, que era o próprio Senhor. Temos aqui uma palavra descrita por Charles Feinberg. Ele disse que o candelabro da visão de Zacarias diferia em 4 pormenores daquele do tabernáculo e do templo de Salomão. Ele tinha um vaso, um tipo de bacia, tubos, oliveiras e 2 canos de ouro. As luzes eram sem dúvida muito simples, pequenas, vasos rasos, em forma de concha, ainda encontradas na Palestina, com o lábio para fora e extremidade mais estreita da qual se projetava o pavio. Essa foi sem dúvida a visão que teve o profeta Zacarias acerca deste candelabro. Outros intérpretes entendem que o candelabro representa a casa de Israel e não apenas o templo, quer dizer, a nação, e não exatamente o templo, considerando que a nação era também santa e que Deus a havia chamado para ser um reino sacerdotal, conforme se lê lá em Êxodo 19, versículo 6, num paralelo com 2 Pedro, não é isso? 2,9. Pode ser que a visão tenha também esse alcance de abranger não apenas o templo, mas também a nação como um todo. Zorobabel, mas uma coisa aqui, as 2 oliveiras, outros sugerem que as 2 oliveiras não representam
os sacerdotes e o templo, mas representam Josué e Zorobabel, o sacerdote e o governador. Embora outros escritores também acham que a visão faz referência a um período ainda anterior a eles. Zorobabel, como governador, tinha o desejo de reconstruir o templo, mas ele se mostrava tímido e receoso. Por que razão? Primeiro, porque não tinha dinheiro. O povo voltou do cativeiro. Segundo, porque havia muitas pressões. Tanto é que, quando se lê a história da reconstrução dos muros lá em Neemias, há uma oposição. O rei, o imperador persa, recebe cartas pedindo para embargar a obra, e ele embarga. Os inimigos de Israel tentaram dissuadir Neemias de reconstruir. Foi a turma de Josen, de Sambalate, Tobias. Eles foram tentar dissuadir Neemias de continuar reconstruindo as muralhas e subsequentemente também a reconstrução do templo. Eles queriam parar com tudo isso, eles não queriam progresso da obra de Deus. Ainda hoje tem gente assim, né? Mas é bonito se ler lá em Neemias, que ele diz assim: olha, estou fazendo uma grande obra, de sorte que não poderei descer. E os inimigos insistem: não, vem banquetear conosco. Era uma forma de dissuadi-lo de construir o templo e talvez até de matá-lo. Ele repete a segunda vez: estou fazendo uma grande obra, de sorte que não poderei descer. Vem o terceiro convite. Ele insiste com a mesma resposta. Finalmente, o quarto pedido: desça conosco. Insistem os inimigos. E ele diz: estou fazendo uma grande obra, de sorte que não poderei descer. Isso nos faz lembrar os ataques do inimigo contra nós. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As tentações se repetem, mas se nós somos persistentes, nós provaremos a nossa força sobre elas e o Senhor nos dará a vitória. Bem, Zorobabel, como governador, então tinha o desejo de reconstruir o templo, mas se mostrava desanimado em razão dos parcos recursos e da oposição, que era grande. Essa visão veio para encorajá-lo e mostrar que a capacidade para a execução de algo tão sagrado vem de cima. E quem de nós não conhece o famoso versículo 6 do capítulo 4 de Zacarias? Vamos ler lá? Capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma pausa para um pensamento aqui. Todos nós, seres humanos, temos nossas limitações. Sonhamos grandes coisas, mas na hora de realizar, a realidade é outra. Aí nós começamos a pensar nas possibilidades de realizarmos aquilo em que tanto sonhamos. E quantos de nós, embora movidos por sonhos lindos, nos intimidamos e recuamos diante do desafio? Vem o medo dos recursos: e se eu não conseguir? Vem o medo das oposições: o que vão dizer, o que vão achar? Vem o receio da falta de apoio: e se eu não contar com a ajuda de alguém? Quando Deus nos guia, nos dirige, nos impele a fazer alguma coisa, Ele abre os recursos, as portas, dá recursos. Foi com muita dificuldade que hoje nós conseguimos chegar até você com esse curso. Deus me falou do ID 3 anos antes do ID começar, nos Estados Unidos. Foi uma experiência surpreendente para uma pessoa que não me conhecia e veio falando comigo sobre a minha vida e que Deus estaria dando um novo projeto que alcançaria o mundo todo. Essa é a nossa penúltima aula. No dia de hoje, eu estou entregando para a Editora Vida o terceiro volume, terceiro livro, que vocês estarão recebendo daqui uns dias para as aulas do terceiro módulo. Em um ano exatamente, de abril de 99 a abril de 2000, quando esta aula está sendo gravada, nós conseguimos produzir, com esta aula e as últimas que essa semana terminamos no nosso cronograma, quando chegar o irmão já estará concluído, 156 aulas de 1 hora cada uma e 3 livros como estes que os irmãos têm nas suas mãos. Sem dinheiro, apenas fé. Um passo de fé foi dado como ato de obediência e o Senhor nos honrou. Mas medos, eles vieram, receios, timidez, por tudo isso eu passei. A mim, a quem o Senhor deu essa incumbência, mas eu fico feliz porque hoje você, meu irmão, é beneficiado. Eu espero que você aproveite bem esse curso,
porque isso nasceu como revelação de Deus para ajudar a sua vida. Ore por esse ministério. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Você pode confiar nisto? Você não tem sonhos na obra de Deus? Quem não sonha não faz. Você precisa sonhar coisas grandes ou coisas altas, ter grandes sonhos, sonhos altos, para realizar coisas grandes, e o Senhor merece. Vamos seguir para a sexta visão. O profeta vê um rolo contendo um julgamento divino contra os ladrões e perjúrios do povo, e o rolo vem voando. O rolo tinha 9 metros de comprimento por 4 de largura. Essa medida coincide com a medida do santuário e também com a do pórtico do templo. Ali no pórtico era onde geralmente se lia a lei, conforme se lê em 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. E o anjo intérprete explica a Zacarias que o rolo anuncia as maldições sobre a terra de Judá. Está muito em moda falar em maldição. Deixa eu dizer uma coisa, na Bíblia, maldição não vem do diabo, vem de Deus. Quando você for pensar em renunciar à maldição, essa coisa toda que andam pregando por aí, tome um pouco de cuidado, porque quem tem autoridade para abençoar e para amaldiçoar é Deus. E a maldição, você vê lá no paralelo, os 2 símbolos estão colocados, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Ebal é o monte das maldições para aqueles que não cumprissem as leis, que fossem desobedientes. E o Gerizim das bênçãos para aqueles que fossem obedientes. As maldições, inclusive hereditárias, pelo pecado da idolatria, conforme se lê em Êxodo 20, para o pecado da idolatria e para o povo de Israel, essa lei foi revogada. Essas maldições não são dadas pelo diabo, são dadas pelo próprio Deus, ele tem poder para isso. Portanto, cuidado com o uso dessa palavra, de maldição daqui, maldição de lá, quebrar a maldição, repreender a maldição. É preciso conhecer melhor a Bíblia. As pessoas precisam ler a Bíblia com mais tempo, com mais vagar, com mais atenção, com mais cuidado, entender o significado das palavras e não usar de precipitação. Há muita linguagem nova no nosso meio cristão. Precisamos rever tudo isto, precisamos policiar nossa linguagem. Tem gente que anda cobrando de Deus, dando ordem para Deus, reivindicando coisas. Quem vive debaixo da graça, vive debaixo de favor. Contente-se com a graça. A graça é suficiente. Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Vamos aprender e com humildade a lidar com a palavra de Deus e sobretudo com o próprio Deus. E você não vai sair perdendo, porque se você tratar a Deus com reverência, com respeito, com humildade, Ele estará pronto para lhe atender. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Não é ordenar, mandar em Deus. Nós não somos ninguém. Esse ar que nós respiramos vem dele, por bondade dele. Nós não temos autoridade sobre absolutamente nada, a não ser aquela que o Senhor nos dá contra as hostes espirituais desse mundo da maldade. Mas com o Senhor o assunto é outro. Reverência ao Senhor. Isso é exigido no Antigo Testamento, mas é exigido também no tempo da igreja e pelos séculos dos séculos. Então vamos ver aqui alguma coisa a mais. O anjo intérprete então anuncia a maldição sobre a terra de Judá. Essas maldições são as contidas na lei lá no Ebal, e o Gerizim, o paralelo que fala das bênçãos, mas aqui está tratando das maldições do Ebal. A sétima visão, completando a sexta, mostra uma efa é uma medida de cereais sobre a qual uma mulher estava assentada. A mulher foi fechada dentro por uma tampa de chumbo e transportada para a terra de Sinear. Essa visão fala de iniquidade e ilustra a erradicação do poder babilônio sobre o povo de Deus. A efa era a maior medida conhecida, como os grãos estavam todos reunidos, assim eram os pecados da terra. Estavam todos reunidos. E qual é o grande pecado da terra aqui? A idolatria. De volta, Israel metido com idolatria. Sai do Egito, se mete com idolatria. Entra em Canaã, há muita idolatria, se mete com idolatria. Vai para a Babilônia, tem idolatria, o povo volta idólatra. Essa idolatria sempre perseguiu o povo de Deus. Deus é contra a idolatria. E aqui nós temos
que a efa era a maior medida e o talento de chumbo servindo de tampa foi levantado para o profeta ver o que havia dentro. O chumbo era o maior peso entre os hebreus. Agora o que é que vem? Quanto à mulher, muitos tentam identificá-la com a grande meretriz de Apocalipse, capítulos 17 e 18. Essa figura fala de todos os tipos de impiedade, inclusive a idolatria praticada pelo povo hebreu. Textos como Esdras, você lê Esdras 9, vai ver que há uma oração de arrependimento de Esdras, e ele faz menção do pecado do seu povo, que é o da idolatria. Isaías 57, Isaías, profeta, nesse capítulo, fala da idolatria existente na nação. Capítulo 65, de 1 a 7, reclama da idolatria. Capítulo 66, 17, queixa contra a idolatria. São usados para a alegação de que depois do cativeiro babilônico, praticava-se a idolatria em Israel. O anjo a colocou então, pôs a mulher na efa e fechou a tampa para impossibilitar que ela escapasse da visitação de Deus. A oitava visão é a dos 4 carros puxados por cavalos, que são agentes de Deus para manter o mundo em vigilância. Trata-se de 4 espíritos celestiais que mantêm o mundo em tranquilidade dentro dos limites do império. Essas visões todas, portanto, falam do restabelecimento do sacerdócio, da reconstrução do templo e do poder de Deus em governar novamente a nação. Sessões históricas. O livro, então, tem um trecho que vai do capítulo 6, versículos 9 a 15, representando uma sessão histórica que narra a consagração de Josué, o sacerdote, simbolizando o renovo, ou seja, uma profecia ao Messias. E como Messias, ele edificará o templo do Senhor. Então, Zorobabel edifica o templo agora, que no futuro o Messias reedificará. E aí será manifesta então a glória do Senhor, ele se assentará sobre o seu trono, capítulo 6, versículo 13. De 7:1 a 8:23, há um oráculo acerca do jejum para comemorar a queda de Jerusalém em 597 a.C. Deus esperava, nessa ocasião, ver algo de especial em seu povo como um elevado padrão ético e espiritual. Era só expectativa. Ele está fazendo menção de um fato já ocorrido mais de 80 anos antes. Nós temos agora alguns trechos, uma delas do capítulo 9, que fala do julgamento divino contra a Síria, a Fenícia e a Filistia. Nós temos o capítulo 10, um outro oráculo que fala dos pastores que são dominadores estrangeiros e que sofrerão queda. Temos uma outra porção, um outro oráculo do capítulo 11, versículos 1 a 17, que fala daqueles esquemas dos insensatos que acabam sendo rejeitados pelo rebanho. Há um outro oráculo de natureza absolutamente escatológica. Mas agora aqui, antes que a nossa aula termine, eu vou cumprir o que eu prometi desde o começo. Há uma coisa linda, belíssima aqui no livro de Zacarias e que todo judeu deveria ler detidamente e entender. O povo judeu é um povo especial, nós amamos os judeus, oramos por eles, temos obrigação de orar porque a Bíblia nos instrui a fazer isso. Mas eles recusaram aceitar Jesus como Messias. E eu gostaria de chamar a atenção agora para o capítulo 13 de Zacarias, versículo 6. Esse texto é uma das mais lindas profecias messiânicas e eles aguardam isto. Agora vejam o que diz aqui. Eles vão dizer, no versículo 5, começa já uma descrição, vem dos versículos anteriores, falando daquele Messias que vai pisar no Monte das Oliveiras, e no instante em que ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, e ele vai exibir as suas mãos. Então vem o versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ora, isto tem uma ligação direta com o capítulo 12, versículos 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Neste versículo 10 do capítulo 12, fala dele sendo traspassado, e no capítulo 13, versículo 6, dos sinais que ele conserva nas mãos. Veja essas imagens agora. Nós estamos no Monte das Oliveiras. Descendo o monte, você vai ver um cemitério de judeus que esperam o dia do triunfo do Messias, quando ele pisar o Monte das Oliveiras.
Esses túmulos têm pedras, eles não usam flores. Por que essas pedras? Porque essas pedras falam do dia quando o Messias pisar no monte, eles creem em ressurreição, elas estão testemunhando que estes sepulcros hão de se abrir, portanto não flores e sim pedras, porque fala da ressurreição. Aí há um vale, observe esse vale, olha a distância, nós estamos aqui, eu estou filmando isto, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, estamos descendo pelo vale, e você vai ver do outro lado a cidade de Jerusalém antiga, e observe estes portões, eles estão fechados. Os árabes, os palestinos que estão morando lá desde o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, eles, sabendo desta profecia, os judeus esperam pela chegada do Messias, eles fecharam essas portas de pedra, como se observa, e ainda fizeram um cemitério. Você pode ver os cemitérios aí à beira destes portões. Esse cemitério do lado de Jerusalém é dos árabes. Eles estão aí porque dizem o seguinte: os judeus respeitam os mortos. Se o Messias vier, ele não vai pisar por aqui, porque ele não vai pisar sobre os mortos. E fechando aqueles portões, eles acham que vão impedir o Messias de passar. Ora, é muito interessante a história, porque ela é um tanto jocosa, engraçada, porque eles vão tentar, os árabes vão tentar impedir o Messias de entrar na cidade pelas portas, como se eles conseguissem mudar um fato milagroso, bíblico, histórico, profético. Os judeus, por sua vez, reconhecem esse fato, à luz de Zacarias 13, que o Messias há de vir, que há de pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender. Isso eles reconhecem, mas só não prestam atenção no capítulo 12, versículo 10, como lemos, que fala disso. Eles vão naquele dia chorar. Por que tens esse sinal? Fostes traspassado? Jesus foi traspassado por uma lança. E esses sinais nas tuas mãos? Será que dá para dizer que o Messias que virá não era Jesus? Eu perguntei para um judeu muito cortês que nos atendeu aí nesse lugar. Ele me contou essa história e eu já conhecia pelas Sagradas Escrituras. Eu olhei para ele e perguntei: meu amigo, você acha mesmo que o Messias vai pisar aqui? Ele disse: está escrito, vai se cumprir a palavra de Deus. E eu disse: no instante em que ele levantar as mãos e vocês virem o sinal dos cravos nas suas mãos, vocês vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai responder: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Me responda uma coisa: era ele, não era? Deus abençoe você, meu irmão. Estude bastante o livro de Zacarias. Esse livro é sagrado. Essa palavra é de Deus. As profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. Põe isso no seu coração. É lindo ver como a palavra de Deus se cumpre. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula com o último livro do Antigo Testamento. Até lá.